Essa noite eu gostaria de refletirmos sobre o reino de Deus. Existe um texto na Bíblia, quando Jesus se propôs a ensinar os seus discípulos a orar, eles não tinham essa prática, viam Jesus orando e Jesus os ensinou a orar. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 9 e o início do 10, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Jesus espera que oremos a Deus: venha o teu reino. E eu gostaria de refletirmos sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus nesta noite. Na realidade, eu gostaria de continuar refletindo com você nessa noite um sentimento que tem sido forte no meu coração, especialmente nesse ano, de uma forma muito mais intensa, uma preocupação, uma inquietação. Como está a igreja do Senhor nesse tempo? A igreja está preparada para a volta de Jesus? Na última reunião da Quarta Viva que eu ministrei, nós pudemos refletir juntos sobre a condição da vida espiritual da igreja. Naquele momento, nós analisamos em função, principalmente, da realidade, na história que todos nós estamos passando, uma situação diferente, atípica, tumultuada, e que pode, de alguma forma, interferir na condição da vida espiritual da igreja. Muitas distrações, muitas preocupações podem estar vindo. Mas, naquela ocasião, nós refletimos sobre a parábola das 10 virgens. E pudemos ali analisar essa situação. Se você não participou, não assistiu essa ministração, o tema daquela palavra foi candeias acesas. E se você quiser depois conferir, é uma parte em relação ao mesmo pensamento que vamos estar trabalhando nesta noite. Pode pesquisar depois lá na internet, candeias acesas, CCRP ou Quarta Viva, candeias acesas, e poderá ver. Mas se você estava presente lá, você vai se lembrar daquilo que eu pude transmitir como um sentimento que tem vindo e que Deus tem me incomodado. Eu tenho sentido que é uma reflexão para o momento em que estamos vivendo. Hoje eu quero dar continuidade a esse pensamento, dar continuidade a essa situação, prosseguir refletindo como estamos hoje. Se Jesus voltar, agora estamos preparados? Às vezes não paramos para pensar, às vezes não analisamos muitas situações, às vezes deixamos a vida ir prosseguindo com tantas e tantas situações, e muitos acontecimentos têm ocupado os nossos dias, nossas mentes, e às vezes precisamos parar e refletir: em que condição estamos? A Bíblia registra muitas passagens sobre a segunda vinda de Jesus à terra e sobre os sinais que precederão a sua vinda. Então, um cristão que lê e estuda a Bíblia já tem essas informações de forma clara. Abordamos alguns aspectos desse na última ministração, mas é importante que você tenha essas informações e essa cena bem próxima de que acontecimentos estão surgindo, demonstrando a proximidade da vinda de Jesus. Mas não é só isso. Existem muitas situações, muitos acontecimentos, noticiários que nós deparamos aí constantemente, que vão chamando a atenção e mostrando que o mundo está preparando um cenário cada vez mais propício para o final dos tempos e, consequentemente, a volta de Jesus. Eu não sei se você costuma ou tem interesse, costuma pesquisar ou ler ou procurar saber notícias relacionadas a Israel. Israel é um termômetro de Deus. Eu considero Israel como o ponteiro principal do relógio de Deus. O que está acontecendo em Israel demonstra o tempo de Deus.
E se você tem acompanhado, você pode perceber que nos últimos meses aconteceram 3 acordos de paz de Israel com países árabes. Isso é algo que precisa chamar a atenção. Israel só tinha relações diplomáticas com 2 países vizinhos, a Arábia Saudita e a Jordânia. A Arábia Saudita há mais de 40 anos. Mas em agosto ocorreram 2 acordos de paz de Israel com os Emirados Árabes e com o Bahrein. E agora, no mês passado, em outubro, teve mais um com o Sudão. Antes desses 3 acordos de paz, por mais de 40 anos, Israel não teve situações de acordo de paz com países árabes. E só agora, nos últimos meses, 3. Situações que apontam um cenário em que a Bíblia está expressa. Profecias bíblicas, situações reveladas na Bíblia mostram essa situação tão evidente. Mas outras situações, outros noticiários também, se você observar, vai perceber que muitos líderes internacionais de expressão têm se mobilizado de uma forma cada vez mais intensa para a aceleração do processo de globalização e também para o estabelecimento do que tem sido dito aí, uma nova ordem mundial. Se você já leu ou ouviu alguma coisa sobre isso, procure verificar quais os líderes internacionais que estão por trás disso, tentando abreviar, acelerar esse processo para que uma nova ordem mundial se estabeleça. E esse é o cenário propício que está sendo preparado, adequado para a manifestação do anticristo e também envolvendo com isso o momento da vinda de Jesus. Situações diversas têm acontecido e demonstrado de que Jesus está próximo, está às portas. A volta de Jesus na terra envolve muitas situações, envolve algumas situações específicas para o povo de Israel, envolve outras situações envolvendo todas as nações da terra, mas envolve também situações específicas para a igreja. E as situações que estão relacionadas à vinda de Jesus, envolvendo a igreja. No primeiro momento, Jesus vem buscar a sua noiva. Isso detalhamos na última ministração. Jesus vem buscar a sua noiva, a igreja. Depois vai casar-se com ela. A Bíblia revela as bodas do Cordeiro. E depois, num outro momento, Jesus vai vir fisicamente sobre a terra e definitivamente para implantar e estabelecer o seu reino, definitivamente, o reino que está sendo apresentado, expandido para todas as nações, mas que será no momento em que Jesus vai assumir definitivamente esse reinado, vindo sobre a terra, implantando definitivamente esse reino, reinando sobre todas as nações e reinando com o povo junto com ele. É isso que nós vamos estar buscando refletir nessa noite. Quem vai estar com Jesus? Jesus disse para orarmos: venha o teu reino. Mas, no primeiro momento, envolvendo a igreja, que a Bíblia revela, dos acontecimentos que a igreja está relacionada, vai ser o encontro de Jesus com a sua noiva. Isso, na última ministração da Quarta Viva, nós abordamos, refletindo sobre a parábola das 10 virgens. Eu não vou aprofundar nem ler o texto, mas eu creio que, se não todos vocês, a grande maioria já conhece, mas existiam ali 10 virgens aguardando o noivo, 5 identificadas como nécias, tinham as suas lâmpadas, suas candeias, mas não tinham azeite. E 5 identificadas como prudentes tinham o azeite. Todas elas tinham lâmpadas, mas só 5 tinham o azeite suficiente. E na chegada do noivo, as prudentes que estavam com o azeite entraram com o noivo e fechou-se a porta. E aí ficaram de fora 5 nécias, clamando e pedindo para entrar. Mas Jesus não abriu a porta.
E Jesus faz uma declaração e diz: não vos conheço. Parece uma atitude cruel de Jesus. Aquelas noivas estavam com grande expectativa, elas estavam preparadas, se vestiram, ou pelo menos achavam que estavam preparadas naquilo que haviam feito. Estavam com a candeia, mas estavam sem óleo. Jesus não foi cruel. Naquele momento Jesus foi justo, porque é o momento do reino. Essa parábola está em Mateus 25, de 1 a 13. E começa assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Embora a figura do encontro de um noivo com uma noiva possa indicar a presença ou a imagem do amor, que é o que a gente normalmente vê exalando da imagem do encontro de um noivo com uma noiva, o amor ali, belo, exalado. Nessa parábola, Jesus compara esse momento com o reino dos céus. E no reino, a imagem que é refletida é a justiça. A Bíblia diz que Deus é amor, 1 João 4, 8, mas também revela que Deus é a justiça. Na sua primeira vinda, Jesus veio ao mundo como cordeiro, para apresentar o reino de Deus para o mundo, para que todos pudessem conhecer um reino que Deus preparou. Mas, naquela ocasião, a sua entrega ainda não era o momento de estabelecer definitivamente esse reino sobre a terra, embora muitos judeus pensassem assim, creio que até João Batista aguardava e vindo, que viria um rei, que libertaria Israel e que traria ali o poder e a glória de volta a Israel. Não foi isso que aconteceu. Jesus veio como um cordeiro, e a sua entrega revelou ao mundo a essência de Deus como amor. O amor foi revelado naquele momento. Deus é amor. Mas na segunda vinda de Jesus, Ele não virá como um cordeiro, Ele virá como um leão. Ele virá como um rei. Ele virá estabelecer um reino. E no reino, o que se revela é a justiça. A Bíblia diz que o reino de Deus é a justiça. Romanos 14, 17. Mas nessa parábola nós vemos ali as 10 virgens, que são a igreja. Somente a igreja é chamada de noivo. Não podemos imaginar que não seja as 10 a igreja. O mundo não espera o noivo, nem reconhece Jesus como noivo. Na igreja de hoje estão as 10 virgens, as nécias e as prudentes. Uma parte entra e a outra fica. Não sei se você consegue identificar e visualizar a igreja dessa forma. Hoje olhamos para a igreja do Brasil, a igreja nas nações, a igreja que se apresenta como igreja, identificamos essa é a igreja do Senhor, mas Deus não identifica assim, Jesus não identifica assim, Jesus não vai olhar para a candeia, Ele vai olhar para o óleo. Mas nessa passagem revela algo muito importante, que uma parte, 5 prudentes, uma parte da igreja entra com o noivo para as bodas e a outra parte fica de fora. Alguns estudiosos da Bíblia relacionam esse texto com o arrebatamento da igreja no início do período dos 7 anos de tribulação. Mas outros creem que a igreja passará pela tribulação junto com Israel. Essa passagem demonstra isso. Existem ali 5 virgens prudentes, cheias do óleo, aprovadas, que vão entrar para as bodas e vai fechar essa porta. Mas 5 vão ficar de fora. E muitos identificam as virgens prudentes como a igreja verdadeira, aprovada, selecionada pelo Senhor, não por nós. Nós não conseguimos identificar isso. Olhamos para a igreja e vemos ela toda. Mas as 5 nessas identificadas como a igreja nominal, a que se apresenta, que se mostra, que procura se identificar como igreja, mas que para Jesus não é a sua noiva. Ele disse: não vos conheço. O que diferenciou
as prudentes das nécias. Não foi somente uma candeia, porque todas tinham a candeia. O que diferenciou foi o azeite. Todas tinham lâmpadas, mas só 5 tinham azeite suficiente. Já tiveram uma porção de azeite, mas a Bíblia sempre relaciona azeite com a presença do Espírito Santo. Nessa passagem nós podemos ver que a lâmpada é um instrumento, é algo que se fabrica e representa o que fazemos na obra de Deus. Representa aqui os nossos ministérios, todos nós fazemos algo. E isso é muito importante, mas para Deus aqui, Ele revela, não é o mais importante. A candeia é fabricada, mas o azeite é cultivado. O azeite vem de uma planta, vem da azeitona, que é cultivada e depois processada, moída para se extrair ali o azeite. É um processo, é um cultivo. Ela representa aquilo que nós cultivamos em Deus, representa a intimidade que é cultivada em Deus. Isso é o mais importante. Jesus disse mais ou menos assim para aquelas virgens nécias: não sei quem vocês são, não tenho intimidade com vocês, não vos conheço. E algo interessante que nessa passagem, as 5 nécias pedem azeite para 5 prudentes que tinham ali azeite em suas vasilhas, tinha porção de azeite, mas as prudentes negam, e parece até que é uma atitude que não se encaixa muito com uma conduta cristã, de alguém que veio ao mundo para seguir os passos de Jesus, não para ser servido, mas para servir e servir a necessidade dos outros. Essas virgens prudentes negaram servir a necessidade das nécias. Por quê? Elas foram aprovadas por Jesus, mas não parece uma conduta que combina com nossa imagem de caráter, de viver cristão. Mas é porque existe algo muito importante aqui. Existem coisas que são intransferíveis. A intimidade com Deus é intransferível. Ninguém pode repartir com ninguém. É pessoal, é próprio. Esse é o primeiro momento. Mas Jesus entra com a noiva, a porta, com as 5 prudentes, a porta se fecha e inicia-se ali as bodas do Cordeiro. Nesse momento, Jesus é uma situação que envolve a igreja. Nós vamos ver esse texto revelado em Apocalipse 19, versículos 7 e 8, quando a Bíblia fala das bodas do Cordeiro. Alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Isso está em Apocalipse 19, 7 e 8. E é interessante que você também depois possa estar lendo, porque existe um momento de alegria, existe um momento de exultação, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Se você não tem essa expectativa para o momento do casamento com o seu amado Jesus, isso precisa arder no teu coração, como uma noiva espera que aquele momento se aproxime quanto antes. Conta os segundos, os minutos para que aquilo aconteça. Mas a Bíblia diz: são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Observa que a Bíblia diz que as vestes das noivas não são as obras que ela fez, não são os seus ministérios, não são aquilo, não são as coisas que ela fizeram que as pessoas viram e veem. Mas as vestes da noiva são os seus atos de justiça, são atos interiores, é uma vida expressando integridade que revela a justiça de Deus, é uma integridade revelada. Deus
identifica esses atos de justiça como vestido da noiva do Cordeiro. A justiça de Deus sempre prevalecerá sobre o seu amor. Embora nós podamos ver em Deus exatamente essa essência, o amor inquestionável, ninguém tem dúvida disso. Se alguém tiver dúvida, é porque não conhece, ou ainda não deu atenção por que Deus fez por toda a humanidade, entregando Jesus. A demonstração de amor ali sublime, extrema. E muitos se apoiam, e de fato é a base da qual nós podemos sustentar a nossa vida com Deus. Mas, quando analisamos o momento em que se aproxima a vinda de Jesus, o estabelecimento do seu reino, precisamos focar a nossa atenção para uma outra essência que está em Deus, que é a justiça. Jamais Deus abrirá a mão disso, jamais Deus deixará com que isso não seja considerado para prevalecer o amor sobre todos. Deus ama a todos, mas a justiça de Deus vai fazer a identificação daqueles que estão aprovados. Tem um texto na Bíblia que revela isso de forma muito clara. Eu gostaria de ler com você no Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Equidade é justiça, significa justiça, e iniquidade significa injustiça. Jesus denuncia e reprova aqui um pecado no meio do seu povo, no meio da igreja. Um pecado que ele não considera de pouca importância. Não é qualquer tipo de pecado, é um pecado específico. É um pecado de falta de prática de justiça, ou de ações de injustiça. Muitas vezes classificamos a iniquidade de uma forma geral, um pecado, sim, é um pecado. Mas segundo Jesus aqui, ele foi determinante para identificar que aqueles que tinham candeias, expulsaram demônios, fizeram milagres, profetizaram em nome do Senhor, tinham ministérios, tinham funções, fizeram muita coisa na igreja, e todos viram e falaram, nossa, uau! Mas Jesus disse, não vos conheço, vós praticais a iniquidade. A iniquidade não se vê, ela é oculta, é aquilo que as pessoas fazem, muitas vezes disfarçadas, às vezes é uma atitude de 2 pesos e 2 medidas, que fica muitas vezes ofuscada numa situação. A iniquidade também se apresenta em justiça quando a mentira se faz presente, faz se acreditar em algo que não é verdadeiro. Isso é um engano, e isso é uma das atitudes que expressa injustiça, iniquidade. Eu presto serviço como perito na justiça e vejo ali em centenas, milhares de processos a mentira sendo apresentada como se fosse verdade. E as perícias demonstram e apuram muitas vezes essa realidade. Deus me deu essa alegria de exercer um ministério na minha profissão, onde eu possa estar ali sempre lutando para que a justiça prevaleça sempre. Às vezes não é possível detectar porque é mentira, é tão bem tramada, mas ali está presente uma prática. Mas Jesus não está aqui nesse texto falando do que está presente lá fora no mundo. Jesus está falando do que está dentro da igreja, a iniquidade na vida dos cristãos. Foi determinante, apesar de Jesus amar a todos, Ele não pode aprovar a todos, porque a justiça prevalece. Outro acontecimento que envolve aqui, aquilo que eu entendo, o casamento, as bodas do Cordeiro, o momento em que a noiva se encontra com o noivo. Paulo nos revela aqui em 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17, esse momento.
o momento do encontro. Paulo diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse encontro é o casamento de Jesus com a sua noiva. É o momento das bodas do Cordeiro, é o momento que Jesus se encontra. As festas de casamento judaico nos tempos bíblicos duravam 7 dias. Muitos estudiosos da Bíblia associam esse momento com um período de 7 anos, que se refere à última semana das 70 semanas das profecias que Deus apresentou para Daniel. No capítulo 9 essa profecia está registrada, e 70 semanas de anos estabelecidas sobre o povo de Israel. 69 semanas já se cumpriram até Jesus. Houve uma pausa, a igreja entrou em cena e hoje está aí expandindo o reino de Deus sobre toda a terra, mas falta uma semana a ser cumprida. Muitos associam essa semana de anos, 7 anos, com o período das bodas. Mas o casamento é estabelecido na vinda de Jesus, a noiva será recebida, vai casar-se, tornar-se esposa, mas Jesus também vai estabelecer o seu reino sobre toda a terra. É o cumprimento, é o ápice da oração: venha o teu reino, e aí o reino será estabelecido definitivamente sobre toda a terra. Hoje buscamos viver nesse reino, mas toda a terra terá que se curvar diante dele quando Jesus voltar e estabelecer definitivamente o seu reino. Esse momento está profetizado no livro de Zacarias. Eu gostaria que você acompanhasse aí também. Zacarias, capítulo 14, verso 4, diz assim: naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente, para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, outra metade para o sul. No verso seguinte, no verso 5, final do verso 5, a última parte do verso diz assim: então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com Ele. Virá o Senhor meu Deus e todos os santos com Ele. E eu quero que você imagine essa cena e que você possa se ver ali. Maravilha. E no capítulo 14 de Zacarias, verso 9, diz assim: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. O Senhor será rei sobre todas as nações. Jesus, na sua vinda, irá pisar primeiro sobre o mesmo local na onde ele subiu aos céus, o Monte das Oliveiras. É também o mesmo local onde a glória do Senhor subiu aos céus quando deixou o templo, antes de ser destruído pelos babilônicos. Sacerdotes cometeram abominações no templo, e antes de Nabucodonosor destruir o templo, a glória do Senhor que estava presente ali saiu, e ela fez um trajeto, saiu pela porta oriental do templo, depois saiu pelo portão oriental da cidade, foi sobre o Monte das Oliveiras e subiu. Está revelado lá nos capítulos 10 e 11 do livro de Ezequiel, mas no capítulo 43, Ezequiel registra, teve a visão dessa glória voltando pelo mesmo local, pelas mesmas portas que vêm do Oriente, que é o local do nascimento do sol, o leste, o Oriente, onde está o Monte das Oliveiras. E ele viu a glória do Senhor entrando na cidade, passando pelo portão, entrando pela porta do templo, retornando para o seu lugar. Jesus também, como eu disse, subiu aos céus no Monte das Oliveiras. Isso está no livro de Atos, capítulo 1, versos 10 a 12. E diz assim: e estando eles, os discípulos, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. A Bíblia diz que no livro do profeta Zacarias, que quando Jesus voltar fisicamente à terra, para estabelecer o seu reino, ele descerá sobre o Monte das Oliveiras e todos os santos virão com ele. Hoje Jesus pode contar com você para estabelecer o seu reino sobre essa terra? Pode ou não pode? No Evangelho de Mateus, o reino dos céus foi apresentado. João Batista, Mateus 3,2, João Batista dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Depois que João Batista foi preso, Mateus 4,17 está registrado aí, que daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Um dos estudos mais cativantes, que eu gosto muito na Bíblia, é o estudo sobre as parábolas do reino. Ela fala de um tempo em que a igreja está presente ali, nós ali, naquele momento. E eu queria te encorajar, estimular que você estude as parábolas do reino. Não só leia, mas estude. Diz respeito a nós. Um reino estabelecido com a apresentação do rei. Jesus é o rei, ele foi apresentado ao mundo. Não foi reconhecido, recebido, embora quando ele entrou, sentado, montado naquele jumento, aclamado, era uma demonstração e uma expressão de que ali havia um rei, mas ele não veio naquele momento estabelecer o seu reino, ele veio apresentar o seu reino. Jesus é apresentado no livro de Mateus como o filho de Davi, aquele que tem a descendência real. Ele é apresentado também como um leão, como um rei. Em Apocalipse 5,5 diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Na sua primeira vinda, Jesus veio apresentar aos judeus a princípio, mas também para todo mundo. O reino dos céus foi apresentado. Mas a igreja recebeu uma missão de propagar e expandir esse reino sobre a terra. No final dos tempos, Jesus voltará para estabelecer definitivamente, para reinar sobre todas as nações, e um rei precisa de uma equipe fiel para reinar com ele. Mas com quem Jesus poderá contar para reinar sobre a terra? Jesus pode contar com você? Se pode, diz: estou aqui. Não quero ser somente abençoado com os benefícios do reino de Deus. Quero fazer parte dele, quero reinar junto com Jesus. Hoje ainda é tempo de apresentar e expandir o reino de Deus sobre a terra. E Jesus é o rei, e ele está convocando toda a sua igreja para essa missão. As casas de paz é um excelente momento para isso. Muitos têm respondido sim, se apresentado, mas infelizmente ainda existem muitos cristãos que estão fascinados e distraídos com os prazeres do mundo, com a soberba da vida, como o pastor Zé Mauro pregou de forma tão clara no domingo da semana passada, maravilha, expressando ali aonde e quais são as prioridades de cada um hoje. A igreja hoje precisa estar interessada em fazer parte do exército, dos valentes, dos guerreiros que Deus está levantando para expressá-lo, para revelá-lo. Mas infelizmente hoje muitos cristãos estão mais interessados em se apresentarem ao mundo, em irem para as redes sociais e publicarem o que faz de manhã, faz de tarde, faz de noite. Olha eu aqui, quanto mais curtida, quanto mais propagação não é esse que Jesus está procurando. Não é para se apresentar, é para apresentá-lo, é para expandir o reino de Deus sobre toda a terra, revelá-lo ao mundo, atrair pessoas
para ingressarem nesse reino. Mas nós ficamos muito felizes e queremos agradecer a todos os que empenharam na participação das casas de paz, alguns de uma forma muito intensa. Deus abençoe toda a semeadura e proporcione as bênçãos vindas dele, pela tua fidelidade, compromisso e dedicação nesse processo de expansão do reino de Deus sobre a terra, de propagação do reino de Deus sobre a terra. Mas também nos entristece e preocupa o fato de que muitos cristãos, muitos crentes da igreja, inclusive líderes, não se apresentaram para cooperar com o Rei Jesus nessa jornada, nessa caminhada de expandir o seu reino, entrando em lares para tirar dali o domínio e o governo do reino das trevas e transportar vidas para o reino de Deus. Eu sei que muitos se empenharam, não tiveram uma resposta positiva. Deus avalia e sabe todo o teu empenho em fazer parte dessa missão que Jesus estabeleceu para a igreja. Mas essa pergunta que nós devemos fazer: Jesus pode contar conosco? Enquanto os irmãos vão subindo aqui, eu queria refletir algumas coisas com você. Essa palavra não é uma palavra de acusação. Eu estou inserida nela. Na realidade, eu prego primeiro para mim antes de repartir com você. Essa palavra entra primeiro na minha vida e Deus chama a atenção de muitas coisas primeiro na minha vida antes de repartir. Se eu estou repartindo é porque tem sido muito forte, eu tenho correspondido ao que o Senhor tem colocado no meu coração. Essa preocupação, esse receio de que hoje a igreja está distraída, está envolvida com tantas coisas e olhando para si, não olhando para o Rei. O propósito nesta noite dessa reflexão é nos despertarmos para o momento em que estamos vivendo, como estamos hoje vivendo em relação ao Senhor. Como é o nosso relacionamento com Jesus? Muitos cristãos vivem, de fato, já uma realidade e Jesus já faz parte na sua vida como seu Salvador, como seu Senhor, tem um relacionamento de Jesus como seu amigo, tem um relacionamento de Jesus como seu provedor, como seu protetor, e de fato Ele vê tudo isso para nós. Mas muitos ainda não buscaram um relacionamento mais íntimo e mais comprometido de casamento. O casamento é uma aliança que está expressa ali. O casamento foi estabelecido por Deus para expressar a união de Cristo à igreja. A intimidade mais profunda possível está no relacionamento de casamento. A doação, a entrega, o companheirismo está ali, presente. Pode contar para o que necessitar. Eu vou estar aqui com você. Jesus pode encontrar isso na vida de muitos hoje, que já estão buscando e se preparando e vivendo um relacionamento como noiva, como esposa, que está próximo, e também para reinar junto com Jesus. Uma obediência absoluta e total, completa. Jesus precisa de uma equipe fiel para reinar com Ele. E Zacarias diz que Jesus, ao estabelecer o seu reino, seus pés sobre o Monte das Oliveiras, os santos estarão com Ele. Você vai estar ali? Eu gostaria que você, aí onde você está, você fechasse seus olhos. Você está conversando, parasse de conversar e refletisse um momento nisso. Renatinho vai ministrar uma canção, e nesse tempo eu gostaria que você estivesse refletindo nisso. Queria que você fechasse seus olhos
Que você soubesse, tivesse essa realidade na sua mente, no reino de Deus a justiça prevalece sobre o amor. Mesmo Jesus amando tanto, Ele não vai poder deixar de cumprir o que está estabelecido. Ele é justo. Como está a sua vida hoje? A sua candeia está cheia ou está vazia de azeite? Jesus pode realmente contar com você no seu reino. A vinda de Jesus está muito próxima, mas ainda dá tempo para a igreja adormecida, distraída, se arrepender e se preparar para esse encontro. Queria que você refletisse agora nisso.